Toyota apostando mais em carros híbridos e movidos a hidrogênio. Stellantis fazendo teste com carros movidos a etanol. Alemanha e União Europeia adiando o fim dos carros a combustão até 2035. Volkswagen reclamando do preço da energia para produzir os carros elétricos. Mas afinal, o que é que está acontecendo? Porque aparentemente do nada, várias empresas e alguns países estão descontentes ou adiando o futuro com carros elétricos. Será que os carros elétricos possuem mais problemas do que era imaginado? Ou será que isso é só um problema, digamos, passageiro, e os carros elétricos ainda vão conquistar o mundo inteiro? Bom, é isso que eu quero tentar entender nesse vídeo. Se o tão anunciado futuro com carros elétricos irá acontecer, de fato, ou se teremos um novo fracasso com essa tecnologia. Tá, mas antes de falar exatamente sobre os carros elétricos, vamos entender melhor a situação. Primeiro de tudo, por quais motivos as pessoas e governos querem substituir o carro a combustão, que já nos servem há mais de um século, mas só agora que está tendo essa preocupação? Apesar dos carros a combustão estarem aí todo esse tempo e ser ainda a maior frota de veículos no mundo, eles realmente possuem aspectos onde os carros elétricos são relativamente melhores, como por exemplo, os elétricos são mais potentes pela questão do torque, possuem um motor menor apesar da bateria, são muito mais eficientes em conservação de energia e possuem menos partes e peças móveis. Mas o principal fator que prejudica o carro a combustão é a questão da saúde e principalmente ambiental. Pois, infelizmente ou felizmente, os carros a combustão são muito mais poluentes e contribuem muito mais para o aquecimento global, pois eles liberam gases mais poluentes como gás carbônico, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e etc. Bom, eu não vou entrar nesse debate da questão do aquecimento global em si, talvez eu faça um outro vídeo só para falar sobre isso, mas é inegável que motores a combustão interna são muito mais prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Tá, mas se carros elétricos são tão melhores que a combustão, principalmente para o meio ambiente, por que é que eles fracassaram no passado? Bom, para muita gente pode até ser uma surpresa, mas essa tecnologia de carros e motor elétrico já foi tentada no passado diversas vezes. Na verdade, existiu um período do tempo em que em alguns lugares existiam mais carros elétricos do que carro a combustão, como por exemplo no ano de 1900 em Nova York, onde 40% dos carros eram movidos a vapor, 38% movido a eletricidade e apenas 22% movido a combustão. E também um outro fator curioso é que o primeiro carro a bater a marca de 100 km por hora na história foi um carro elétrico, com o belga Camille Genatzi, em 1899. Tá, mas se os carros elétricos eram tão promissores, o que é que deu errado? Bom, após mais ou menos o fim da Primeira Guerra Mundial, foi se aprendendo e aperfeiçoando o motor a combustão, onde foi inventado o motor de arranque, que acabou com as incômodas manivelas, mas o que de fato acabou com o mercado dos elétricos foi a questão do preço e da autonomia, pois com o barateamento dos combustíveis, os carros a combustão foram ficando cada vez mais acessíveis e custavam praticamente metade do elétrico, e com maior autonomia também. Então, isso foi o golpe final dos carros a combustão sobre os elétricos. Os elétricos ainda tentaram ressurgir em alguns outros períodos, principalmente quando houveram crises no petróleo, mas em nenhuma delas teve realmente sucesso. Mas o grande argumento em favor do elétrico está em relação à menor poluição e emissão de carbono. Mas será que isso é realmente verdade? Os carros elétricos são realmente tão mais verdes que os carros a combustão e outras tecnologias? Bom, é isso que eu quero tentar descobrir agora nesse vídeo. Olha, realmente se você apenas comparar o carro elétrico versus o carro a combustão, quando eles já estão prontos para rodar, realmente o carro elétrico que nem possui escape vai ser muito menos poluente. Mas a grande discussão e debate está também em toda a cadeia de produção da fabricação dos elétricos e a combustão. Pois os carros elétricos possuem um componente que o tornam não tão limpo assim quanto você pensava, que é a sua bateria e também a energia para recarregar a bateria. E com esse item torna tudo um pouco mais complexo de se analisar. Bom, existem alguns estudos, até um pouco conflitante entre eles, sobre esse tema. Por exemplo, o primeiro deles é um estudo da Volvo, sim, a empresa de carros, que conclui que carros elétricos podem ser até 70% mais poluentes que na sua versão a combustão. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bom, isso no caso se for usado energia não limpa e não renovável, como a queima do carvão, por exemplo. Isso acontece principalmente por causa da produção, a recarga e o descarte da bateria, que o elétrico possui. Bom, eles ainda explicam que um veículo quando carregado com energia limpa,
emite cerca de 32 toneladas de CO2 a menos que na sua versão a combustão. Mas a situação muda drasticamente quando não se utiliza energias renováveis para carregar o veículo, como por exemplo é na Europa, onde 60% da energia é composta de combustíveis fósseis, e a pegada do carbono do veículo aumenta, onde praticamente zera os benefícios ambientais. Bom, e ainda segundo a Volvo, os carros elétricos começam a compensar a questão da emissão a partir dos 109 mil quilômetros rodados, ou seja, só a partir dessa marca que o veículo elétrico iguala ao veículo a combustão. E a partir daí, aí sim, o carro elétrico pode ser de 15% mais eficiente e menos poluente, ou até 30% menos poluente se for abastecido apenas com energia limpa. Bom, então esse estudo da Volvo, ele nos alerta que apenas substituir carros elétricos por combustão não necessariamente vai diminuir a emissão de gases ao ambiente. E que na verdade o correto seria focar mais nos grandes produtores de energia e trabalhar para mudar as matrizes energéticas para fontes mais limpas e renováveis. Tá, mas também existem outros estudos que mostram uma realidade um pouquinho diferente. Por exemplo, o estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo, ICCT, mostra que um veículo elétrico, em média, emite entre 60% a 68% menos carbono em sua vida útil do que o veículo a combustão. Mas novamente, esse estudo também mostra uma preocupação na mesma linha com os dados da Volvo, que o ideal seria conseguir meios de substituir as matrizes para matrizes limpas e renováveis. Bom, mas tem também um outro estudo também vai mais ou menos nessa mesma linha e mostra até um certo otimismo com os elétricos. Esse estudo é da Universidade de Michigan com o patrocínio da Ford, que conclui que realmente carros elétricos são mais poluentes na fabricação e reabastecimento da bateria, pois usam a queima de carvão para gerar energia e recarregar a bateria. Mas conforme o carro elétrico vai sendo usado, diminui a diferença de emissão. Por exemplo, eles explicam que demora cerca de 1.4 a 1.5 anos em sedãs e 1.6 a 1.9 para SUVs e cerca de 1.6 anos em picapes para compensar a pegada de carbono. E esse estudo então conclui que carros elétricos são de 30 a 40% menos poluentes que carro a combustão, mesmo usando energias não limpas e não renováveis. Bom, tendo esses 3 estudos diferentes, dá para concluir que sim, carros elétricos são menos poluentes que carro a combustão. Obviamente a produção e recarregamento da bateria com energias não limpas tornam pelo menos no começo do elétrico mais poluente, mas os efeitos vão sendo compensados após o seu uso. Tá, mas o mundo não é tão preto e branco assim. Existem outras tecnologias que podem ser tão ou mais limpas para o meio ambiente quanto os carros elétricos. Bom, dito isso, são eles os carros híbridos, a hidrogênio e carros com combustível sintético e etc. Bom, vamos começar a falar sobre essas outras alternativas, como por exemplo o carro híbrido. São carros que possuem tanto motor elétrico e motor a combustão em conjunto, fazendo com que um motor auxilie o outro, e possuem alguns tipos, como o híbrido leve, o híbrido pleno e o híbrido plug-in. Nesses tipos de veículos híbridos, existem aqueles que usam um sistema de frenagem que recarrega a bateria, ou conectando um carregador para reabastecer a bateria e usar tanto o motor a combustão e o elétrico ao mesmo tempo ou em diferentes situações. Mas em questão de meio ambiente, o híbrido ele é apenas 20% mais limpo que o carro a combustão interna. Mas como transição para o elétrico, o híbrido parece ser a opção mais lógica e racional, já que pode ter um benefício tanto da parte a combustão quanto da elétrica. Mas os híbridos, querendo ou não, ainda são muito caros que os carros a combustão normal, e também são muito mais complexos, pois justamente ter essa junção do elétrico com a combustão deixa tudo mais complicado. E geralmente por isso também são bem mais pesados. Mas tirando isso, os carros híbridos são uma tecnologia muito impressionante e também bastante útil, pois em locais mais urbanos você pode usar só um motor elétrico, já que o trânsito é maior. Nas estradas você pode usar toda a potência com motor a combustão, fazendo uma boa economia, tendo uma boa autonomia também. Já a tecnologia a hidrogênio também tem dados que afirmam que seria em torno de 20 a 40% menos poluente que carros a combustão, o que já é melhor que o híbrido, mas pior que o elétrico. Bom, só para entender como funciona um carro a hidrogênio, esse tipo de carro possui tanques de hidrogênio que se mesclam com o oxigênio presente no combustível e gera a eletricidade necessária para movimentar o veículo. O abastecimento desse tipo de carro é parecido com os carros a GNV. Então, por mais que esse tipo de veículo seja movido a hidrogênio, seu motor depende diretamente da eletricidade. Apesar de ser uma tecnologia muito impressionante, também tem alguns problemas, pois a energia gerada precisa ficar em algum lugar, e esse armazenamento é feito em tanques específicos que são capazes de aguentar temperaturas baixíssimas, que podem chegar a menos de 36 graus.
Isso é um pouco preocupante na questão de segurança, pois mesmo que tenham tanques modernos e aptos a evitar vazamento, ainda assim trata-se de um gás inflamável, e os tanques a hidrogênio têm uma vida útil de no máximo 15 anos, implicando em um tempo menor do uso do veículo. Bom, e um outro problema também são os custos dessa tecnologia, que é bastante elevado. Mas, pelo lado positivo, a autonomia do veículo é excelente e o tempo de abastecimento demora no máximo 5 minutos, o que é muito melhor que os elétricos. E também tem o combustível sintético, que basicamente são uma esperança das grandes montadoras em salvar o motor a combustão. E a ideia é justamente tentar substituir a gasolina por combustível sintético. E essa tecnologia está sendo encabeçada principalmente pela Porsche. E só para explicar de forma mais geral, o combustível sintético é produzido a partir da combinação de gás de hidrogênio com dióxido de carbono, por meio de processos sem a utilização de petróleo, e produz um combustível mais puro e mais limpo que os com combustíveis fósseis. E o melhor de tudo, não precisa de qualquer modificação no seu veículo para usar esse combustível. Apesar dessa tecnologia ser bastante animadora, ainda está muito no início e seus custos são muito elevados, pois transformar CO2 e o hidrogênio em combustível ainda é muito difícil. Por exemplo, esse tipo de veículo, para você ter uma noção, pode chegar a custar até 60 mil a mais ao motorista em um período de 5 anos. Mas essa tecnologia ainda pode evoluir muito e ter um futuro ainda promissor. Mas mesmo com todas essas outras tecnologias que podem ser próximas, iguais ou até melhor que os elétricos, parece que será inevitável um futuro com carros elétricos, pois países como China, Estados Unidos e Europa estão indo para esse caminho da total eletrificação dos veículos. Isso obviamente mais a longo prazo, pois a mais curto e médio prazo, até 2050, mais ou menos, ainda será usado essas outras vertentes, como o híbrido, a hidrogênio ou o combustível sintético. Mas a pergunta que fica: o mundo está preparado para a total eletrificação dos carros? Em todos os países, ou pelo menos na maioria deles? É possível ser ambientalmente correto e economicamente sustentável com os elétricos? E como é que fica o Brasil nisso? Bom, um futuro totalmente eletrificado parece utopia visto pelos dias de hoje. Não precisa nem ser muito inteligente para perceber que os elétricos ainda têm que superar muitos obstáculos para conquistar o gosto dos clientes. Bom, no começo do vídeo eu mostrei que os carros elétricos, apesar dos pesares, é sim a forma mais limpa de veículo para o meio ambiente. Isso em conjunto com energias renováveis. Mas para ser adotado em massa, em todos os países do mundo, não basta ser apenas ambientalmente correto. Precisa também ser eficiente, barato e com uma infraestrutura que atenda bem o consumidor. E nesse quesito, os elétricos ainda deixam muito a desejar. Bom, vou falar primeiro do preço. Nesse aspecto, até que não está tão ruim assim, olhando mais para o mercado lá de fora, onde, em média, está custando cerca de 53 mil dólares nos Estados Unidos, o que ainda é um preço bem caro, mas talvez compense pela economia no combustível. E no Brasil, o carro elétrico mais barato é o chinês JAC EJS1, pelo preço de 145 mil reais, seguido depois pelo Renault Kwid E-Tech, com preço de 146 mil reais, que são preços ainda bem longe dos dito carros populares de entrada, que custam cerca de metade desse preço. Mas os preços tanto no Brasil e no mundo ainda são bem caros, principalmente por ser uma tecnologia nova. Mas os principais problemas dos carros elétricos não são o preço, por incrível que pareça, mas sim a sua autonomia e a sua baixa infraestrutura de pontos de recarga para rodar com o carro na cidade ou na estrada. E também um outro fator que pouca gente fala é a questão da alta demanda energética para abastecer todos esses veículos. Bom, a autonomia melhorou bastante nos últimos anos, mas o carro a combustão ainda é superior nesse quesito, onde pode fazer quase o dobro de quilômetros por tanque em relação ao elétrico. E sem falar também que os elétricos são mais pensados para cidades e trânsitos mais congestionados. E na estrada, onde o trânsito é mais fluido, os elétricos sofrem bem mais, onde você corre o risco de ficar sem bateria no meio da estrada, pois quanto mais você pisa no acelerador, mais bateria é consumida. Bom, isso não seria um problema se existissem vários pontos de recarga, mas a realidade está bem longe disso, pois até mesmo em países dito desenvolvidos, existe ainda muita dificuldade com os pontos de reabastecimento. Primeiro porque são poucos lugares que possuem essa estrutura. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe apenas um ponto de recarga para cada 10 mil norte-americanos, e é comum ver filas de carros elétricos esperando a sua vez para recarregar. Isso porque lá já existe mais de 51 mil estações de recarga com cerca de 130 mil tomadas.
onde a frota de veículos elétricos em 2022 nos Estados Unidos foi de 750 mil veículos elétricos, o que representa apenas 5,6% das vendas totais dos carros. E mesmo assim já está tendo esses problemas. E alguns especialistas já apontam que será preciso investir cerca de 1,3 trilhão de dólares para resolver o problema de disponibilidade dos pontos de recarga. Mas não é apenas esse o problema dos carros elétricos, pois pensa comigo, se com a frota atual, que está em cerca ali de 16 a 20 milhões de carros elétricos, isso no mundo inteiro, e representa uns 8 a 10% dos carros totais, já está consumindo uma energia igual de países como a Irlanda, e também está tendo essa dificuldade com os pontos de recarga, mas a situação ela fica ainda mais alarmante e crítica quando você pensa na quantidade de energia que vai precisar para abastecer toda essa frota de veículos, tanto atualmente, mas principalmente no futuro, onde supostamente só terá veículos elétricos. E isso chega a beirar a loucura com a quantidade de energia que é produzida hoje. Isso já dá para perceber em alguns locais, como por exemplo na Suíça, onde por causa da guerra já está se estudando a proibição de carros elétricos para economizar energia no inverno. E não só isso, o projeto também quer que haja um racionamento de energia. E o governo suíço também pretende reduzir a velocidade máxima das rodovias de 120 km por hora para 100 km por hora. E essa redução de 20 km por hora pode economizar até 30% de energia. Bom, um outro pesquisador sobre esse tema também, que é um professor de engenharia da Universidade de Cambridge, afirmou que a necessidade de carregar os carros elétricos sobrecarregaria a rede elétrica e poderia levar a corte de energia em toda a Grã-Bretanha e também em outros países da Europa. Sem falar também que o mundo não tem matéria-prima suficiente para fabricar as grandes quantidades de bateria necessária. E um outro problema também que o mundo onde só possuem carros elétricos aumentaria o desemprego, pois os elétricos têm menos peças e componentes e a demanda por trabalho poderia cair até 30%. Tá, e o Brasil, como é que fica nessa história? Bom, como toda nova tecnologia, sempre acaba chegando mais tarde aqui no nosso país, em relação aos países desenvolvidos. E o Brasil, em teoria, seria um país perfeito para adotar o carro elétrico, já que nossa energia é muito mais limpa e renovável do que é na Europa, já que a nossa energia é provida de usina hidrelétrica, fotovoltaica ou eólica, em sua maioria. Mas infelizmente os carros elétricos no Brasil ainda são extremamente caros e pior, a infraestrutura dos postos de recarregamento ainda são muito precários e poucos, em alguns casos nem funcionam direito. Então, o futuro com carro elétrico no Brasil parece algo impossível. Mas existem sim outras formas do Brasil acompanhar essa evolução tecnológica, como por exemplo os carros híbridos que eu falei anteriormente. Pois o híbrido combinado com o etanol cria uma das energias mais limpas do mundo. E essa tecnologia, com a energia brasileira, tornam menos poluente ao meio ambiente do que o carro elétrico europeu. E isso é comprovado pelo estudo da fabricante Stellantis, e mostrou que existe essa outra alternativa para a diminuição de carbono no meio ambiente, onde já estão sendo produzidos novos carros nessa característica híbrido com etanol para o mercado brasileiro. E os carros híbridos provavelmente serão a principal frota de veículos no Brasil por algum tempo, pois os carros elétricos hoje representam de 2 a 3% dos veículos totais. A expectativa é que chegue até 15 ou 20% até 2030, o que eu duvido muito. Mas com a eletrificação é inevitável, também irá acontecer no Brasil e obviamente de forma muito mais lenta. E talvez nunca chegue a 100% da frota, já que o brasileiro, por causa dos preços, acaba sempre andando em carros mais antigos, que já saíram de linha. Mas o híbrido parece ser a opção mais perfeita para a condição do brasileiro. Tá, mas que conclusão a gente consegue chegar com todas essas informações? Bom, esse tema no geral é polêmico e divide muitas pessoas. Tem aqueles que defendem o carro a combustão e suas outras alternativas, mas tem também aqueles que defendem principalmente o futuro apenas com carros elétricos, e qualquer outra forma seria prejudicial ao meio ambiente. Bom, é inegável que o carro elétrico aparentemente é a melhor forma de combater a emissão de carbono, isso principalmente se você usar energia renovável no processo, como é no Brasil, por exemplo. Mas para alguns países isso é bem difícil e complexo de se fazer, mas é algo que está evoluindo no mundo inteiro. Mas se você me perguntar hoje, se no futuro teremos apenas carros elétricos, a minha resposta seria sim e não. Tá, calma, eu não fiquei maluco, deixa eu explicar melhor. Bom, eu acho que sim, que mais a longo prazo, daqui uns 100, 200 anos, se o mundo não colapsar nesse período, a tendência é que no futuro só teremos carros elétricos.
e o carro a combustão vai ser tão usado quanto o carro movido a vapor. Isso, obviamente, se os carros elétricos conseguirem resolver os seus principais problemas, que são de consumo de energia e o uso de matéria-prima de forma sustentável. Mas a tendência é que esses problemas sejam superados. Mas aí vem a contradição, porque ao mesmo tempo que eu acho que sim, no futuro só teremos carros elétricos, mas ali no presente, curto ou médio prazo, aí a coisa muda. Porque eu acredito que os carros elétricos, da forma como estão sendo planejados, irão fracassar novamente. Tá, agora você não deve estar entendendo nada, né? Bom, vamos lá. Todo esse plano de combate ao aquecimento global e diminuição de carbono na sociedade está sendo feito de forma, digamos, artificial. O que eu quero dizer é que esse tema não é exatamente de grande importância, infelizmente, para a grande maioria da população e empresas. Parece que é algo muito mais governamental e político, como se fosse uma ordem de cima para baixo, e não uma demanda natural das pessoas, pela tecnologia dos elétricos. E sinceramente, pelos prazos que os países, principalmente europeus, estão colocando para o fim do carro a combustão, para mim é completamente utópico de ter apenas carros elétricos até 2035, como na Alemanha, por exemplo, que antes era no máximo até 2030 e já foi mudado o prazo. Bom, e pelo lado das montadoras e fabricantes, elas ficam, digamos, refém dos governos, já que eles têm uma relação bem íntima com os países onde eles recebem vários benefícios fiscais e subsídios, né? Bom, então nós temos essa corrida maluca das montadoras e fabricantes em tentar desenvolver a tecnologia dos elétricos dessa forma apressada, onde nós visivelmente percebemos que os elétricos ainda não estão totalmente prontos para tornar os carros a combustão obsoletos. Na verdade, se for ver bem, o carro a combustão ainda é muito melhor em vários pontos. Mas antes que você entenda errado, eu não sou contra a existência de carros elétricos da forma atual. Eu acho sim que são tecnologias incríveis e que vai conquistar o futuro e vão evoluir muito ainda. Mas se os governos esperam que vão convencer a população em trocar o carro a combustão e outras alternativas como híbrido, hidrogênio e etc. pelos elétricos, apenas com o argumento de ser um pouco menos poluente e nada mais, então desculpa, isso não vai convencer ninguém e os elétricos vão fracassar novamente. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.